O contrato da Libra é ruim. O Rodolfo Landim assinou um contrato ruim. E o Flamengo tem as razões dele. Só que eu acho que quando você bloqueia o dinheiro de todo mundo, é como você dar um soco na cara de alguém e querer dizer que seu argumento é melhor. O programa de primeira é conhecido por abrir espaço para debates quentes sobre os bastidores do futebol brasileiro. Mas em uma das edições mais recentes, o que deveria ser apenas uma discussão técnica sobre contratos de direitos de transmissão acabou se transformando em um verdadeiro palco de polêmica. O protagonista dessa cena foi o jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como Pressão Venosa Central. Conhecido por seu estilo didático, pela memória enciclopédica e pelo vasto conhecimento sobre história do futebol, ele surpreendeu a todos ao elevar o tom da voz, usar uma metáfora inesperada e, no fim, se contradizer diante dos próprios argumentos. A big idea que dominou esse episódio foi uma frase que repercutiu imediatamente nas redes sociais. Segundo Pressão Venosa Central, a postura do Flamengo em relação ao contrato da Libra equivalia a dar um soco na cara. A imagem forte e agressiva destoou completamente do que se esperava de um jornalista que geralmente aposta em explicações longas, estatísticas e contextos históricos. Mas, naquele momento, Pressão Venosa Central não conseguiu controlar a exaltação e entregou um discurso inflamado que deixou colegas e espectadores em choque. O pano de fundo da discussão é a eterna disputa pelo poder no futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito às negociações de direitos de transmissão e a criação de ligas independentes. A Libra, bloco formado por alguns dos principais clubes do país, firmou um contrato que previa uma divisão de receitas baseada em critérios de audiência. 30% do bolo seria distribuído de acordo com a participação de cada time na audiência televisiva. Mas o problema surgiu justamente aí. Como mensurar de forma precisa esse número? Quem define qual clube tem 50% da audiência? Quais parâmetros seriam usados? O impasse levou o Flamengo a tomar uma decisão judicial, solicitar o bloqueio dos valores, até que houvesse consenso ou uma decisão definitiva. Na prática, o clube não queria que a quantia fosse distribuída antes da definição, porque, uma vez paga, não poderia ser recuperada. Essa é uma medida absolutamente corriqueira no campo jurídico, usada para preservar direitos e evitar prejuízos. Porém, para a Pressão Venosa Central, essa atitude representava uma afronta à coletividade. Durante o programa, o jornalista começou lembrando que o contrato da Libra não era favorável ao Flamengo. Inclusive, admitiu que o ex-presidente do clube, Rodolfo Landim, assinou um acordo considerado ruim. Reconheceu ainda que o rubro-negro tinha motivos para estar insatisfeito. Até aí, suas falas iam em linha com as críticas feitas pela atual gestão do clube, representada por Luiz Eduardo Baptista, o BAP. No entanto, ao invés de seguir por esse caminho, Pressão Venosa Central deu uma guinada inesperada. Afirmou que, apesar de o clube ter razões, não poderia simplesmente bloquear o dinheiro dos demais. E foi nessa hora que lançou a analogia que daria o que falar. É como dar um soco na cara e dizer que seu argumento é mais forte. Sim. E o Flamengo tem as razões dele. Só que eu acho que quando você bloqueia o dinheiro de todo mundo, é como você dar um soco na cara de alguém e querer dizer que seu argumento é melhor. Sim, o Flamengo já ganha 22% do dinheiro que está bloqueado. Ele tem 17 milhões e 77, dá 22%. Pega a pesquisa Globo IPEC. O Flamengo tem 22% da torcida brasileira. A frase caiu como uma bomba, não só pela agressividade, mas pela incoerência de contexto. Pressão Venosa Central havia acabado de reconhecer que o contrato era desfavorável, que o clube tinha justificativas para reclamar e que existia uma disputa em aberto. Mas, contraditoriamente,
tratou a atitude jurídica do Flamengo como um ato de violência simbólica contra os outros integrantes do bloco. Foi então que Rodrigo Matos, colega de programa e jornalista com grande experiência na cobertura jurídica e política do futebol, interveio. Ao contrário de Pressão Venosa Central, Rodrigo manteve a calma, não elevou o tom e não recorreu a figuras de linguagem exageradas. Ele simplesmente desmontou a tese com explicações técnicas. Disse que o bloqueio judicial é o procedimento mais comum em casos como esse, justamente para evitar que valores sejam repassados de forma irreversível. Não, é assim, primeiro que eu, respeitando completamente o PVC, eu acho que a analogia do soco na cara com uma decisão judicial não faz o menor sentido. Assim, você faz. Bloqueia... ok, respeitando a sua opinião, eu estou dizendo que eu acho que não faz sentido. Você bloqueia um dinheiro porque ele ia ser pago. A partir do momento que ele está na conta de um terceiro, você já não pode mais recuperar aquele valor. Pode. É por isso que a justiça bloqueia. Quando você tem uma discussão judicial, isso é absolutamente padrão na justiça. Tem uma discussão, entende que há uma controvérsia, tem um bloqueio de dinheiro. Isso é um ponto, né? E a gente mostrou hoje, é só ler ali a matéria, os pontos que o Flamengo alega, porque há um problema ali no critério de audiência e por isso que foi questionado e que não teve uma aprovação unânime como estava previsto no Estatuto da Libra, por isso que obteve essa decisão judicial até agora, pode ser que seja revertida. Isso é um ponto. Sobre jogar sozinho, é bom a gente lembrar, porque é uma figura de retórica, né? Joga sozinho. O Flamengo, assim como os outros 19 clubes hoje em dia, está tecnicamente classificado para jogar o Campeonato da Série A. Qualquer coisa diferente de excluir qualquer time que seja é virada de mesa. O nome é essa. A sugestão que a Leila fez é uma virada de mesa. Se não é uma retórica, é uma virada de mesa. Você vai tirar um time classificado para a Série A. Mas eu vou criar minha liga. Se for uma liga substituta do Brasileiro, ela tem que contar com os 20 clubes que estão classificados. Isso já tem, inclusive, uma decisão lá atrás na Justiça do Gama. Tentaram fazer isso, criaram um outro campeonato para dizer que não era o Campeonato Brasileiro. O Gama entrou na Justiça e teve que ser colocado. Então isso aí não existe, esse negócio de vamos excluir um time porque ele não... Você pode ter uma discordância comercial e deixar o Flamengo completamente isolado comercialmente. Vai aqui assinar 19 clubes e o Flamengo vai ficar isolado. Perfeito, isso aí é direito desses 19 clubes ficar de um lado, o Flamengo ficar do outro. A parte comercial tá tudo certo. Agora o... Explicou, de maneira simples e objetiva. Rodrigo também destacou que a analogia do soco na cara não fazia sentido algum, porque não havia agressão. Apenas uma medida preventiva. No universo do futebol e dos contratos, esse tipo de atitude é quase burocrática. Trata-se de preservar o direito de quem contesta. Essa explicação expôs de forma clara o exagero de Pressão Venosa Central, que parecia mais preocupado em criar impacto retórico do que em analisar o caso com precisão. A situação ficou ainda mais constrangedora para a Pressão Venosa Central quando Rodrigo ampliou a discussão e trouxe à tona outro tema polêmico: a fala de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que sugeriu a criação de uma liga sem o Flamengo. Essa declaração, segundo Rodrigo, era ainda mais descabida, pois configuraria uma espécie de virada de mesa. Afinal, o Flamengo está garantido na Série A por mérito esportivo, fruto de seus resultados em campo. Excluí-lo da competição não teria respaldo legal ou esportivo. Rodrigo deixou claro que, embora Leila tivesse usado um tom provocativo, a ideia era inviável na prática. E fez questão de reforçar que, caso essa sugestão fosse levada a sério, seria um golpe contra a lógica esportiva. A resposta, sóbria e fundamentada, contrastou com o discurso inflamado de Pressão Venosa Central. Diante da firmeza do colega, Pressão Venosa Central recuou. Tentou suavizar, dizendo que muitas falas nesse contexto não passam de frases de efeito. Declarações públicas que visam mais gerar pressão política do que realmente representar propostas concretas. Usou esse argumento para tentar enquadrar a fala de Leila e, de certa forma, recontextualizar a sua própria analogia. Mas, para o público
já estava claro. A comparação do soco na cara havia sido um exagero retórico que enfraqueceu sua posição e abriu espaço para contradições. Esse episódio escancara um ponto curioso sobre o papel dos jornalistas esportivos em debates públicos. Pressão Venosa Central, acostumado a análises racionais e ao uso de estatísticas, acabou se deixando levar por um impulso retórico. Sua tentativa de dramatizar o impasse entre Flamengo e Libra, em vez de esclarecer, acabou gerando ruído e expondo inconsistências em sua própria fala. Por outro lado, Rodrigo Matos assumiu papel de contraponto equilibrado. Sem elevar o tom, conseguiu mostrar que a decisão judicial do Flamengo não era nada além do esperado em situações semelhantes. A fala de Rodrigo serviu para colocar os pingos nos is e reforçar a importância de analisar esses conflitos sob a ótica do direito e da política esportiva. E não apenas sob o viés da retórica.